torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos fazer a análise da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Vasco da Gama acabou tropeçando em São Januário, né? Perdeu para a equipe do Juventude, um jogo ridículo do Vasco, né? Um jogo apático, erros grosseiros, né? Jogadores do Vasco andando em campo, né? E alguns totalmente no mundo da lua, né? Sem concentração nenhuma. Cara, totalmente irrisório, ridículo a partida que o Vasco da Gama fez, né? Brigando para se classificar para uma pré-Libertadores, você fazer uma partida igual fez contra a equipe do Juventude, meu irmão, isso aí não tem explicação, né? Jogadores, alguns experientes, né, que deveriam passar ali certa confiança para o restante dos jogadores do elenco, passar ali experiência, né, confiança. Muito pelo contrário, parece que esses jogadores aí também acabaram pipocando, né? E outros jogadores totalmente no mundo da lua, desconcentrado, né? E a gente tem aqui algumas opiniões, né? A gente vai deixar para o final do vídeo para a gente falar sobre esse tropeço, né? Até porque eu não tinha feito pré e nem pós-jogo de Vasco da Gama e Juventude, né? Por motivos pessoais. E eu também já estava ali um pouco desanimado, né? Que os últimos jogos entre Vasco da Gama e Juventude, o retrospecto é totalmente ridículo. O Vasco da Gama é freguês do Juventude, sim. Um recorte aí de 20 anos para cá, né? O Vasco da Gama só empata em 1-1, né? Nesses últimos anos em São Januário, 1-1 várias vezes, 8 vezes 1-1, e ganhou só uma vez do Juventude, perdeu ali umas 2, 3 para eles. Lá em Caxias do Sul nem se fala. O Juventude sempre tem ali seus 3 pontos garantidos quando encara a equipe do Vasco da Gama lá em Caxias do Sul. E isso desanimou muito de estar fazendo ali pré-jogo, pós-jogo. Mas independente de qualquer coisa, também eu tenho minha vida pessoal, né? Tenho meu trabalho, tenho minhas correrias aí. E o cansaço também foi um dos motivos ali para a gente não acabar ter feito, né? O pré e o pós-jogo de Vasco da Gama e Juventude. Mas enfim, né, a gente vai aqui deixar ali pro finalzinho do vídeo para falar um pouco. A gente vai começar o vídeo falando, né, da rodada, da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, e tem também algumas informações, e essas informações a gente vai soltar também depois da análise da rodada, beleza? E peça aquela força, daquele like, se inscreve se você não é inscrito, compartilha esse vídeo para chegar a mais vascaínos aí, beleza? Não esquece de deixar aquele likezão, que é muito importante aí para ajudar o algoritmo, né, do nosso canal aí, divulgar esse vídeo para outros vascaínos aí aqui da plataforma do YouTube. Então vamos lá, vamos começar falando da rodada, né? Vasco da Gama que recebeu a equipe do Juventude no sábado às 6 horas em São Januário. O Vasco perdeu por 3-1 para o Juventude, né? E o Vasco acabou se distanciando ainda mais do G7 do Campeonato Brasileiro, né? O Vasco da Gama agora está a 9 pontos do G7 e está ali a 3 pontos do G8, né? São Paulo perdeu também para o Bragantino lá no Morumbi. O Bragantino ganhou por 1-0, né? O Bragantino vem se recuperando, já conseguiu ali vencer o clássico contra o Corinthians e agora venceu a equipe do São Paulo lá no Morumbi. Bragantino aí conseguindo aí fazer um campeonato de recuperação, né? E esse resultado foi bom pro Vasco, né? Visando ali o G8. Já o resultado que foi ruim foi a vitória do Atlético Mineiro em cima do Sport, né? Lá em Recife. O Sport abriu 2-0 ali, o Galo buscou a virada. Esse resultado foi ruim, que fez o Vasco perder ali a 9ª colocação para o Atlético Mineiro, que conseguiu
Uma ótima vitória, né, de virada ali para cima do Sport Recife. Primeiro tempo ali o Galo com time reserva. Depois o Galo fez as modificações. Entrou ali os titulares, né, o Hulk, aquela galera toda. A galera da artilharia pesada ali do Galo, né, do Atlético Mineiro. E conseguiu fazer ali uma virada épica ali no segundo tempo, né? Meteu 4 ali no lombo do Sport. E consequentemente o Vasco perdeu ali a 9ª colocação no Campeonato Brasileiro e desceu para a 10ª posição do Campeonato Brasileiro. E tem também, vale destacar, um jogo a menos, né, o Atlético Mineiro. E esse jogo ele vai fazer amanhã contra a equipe do Fortaleza lá na Arena MRV, né? E o Galo ganhando, ele passa a equipe do São Paulo, vai a 46 e já fica no G8, né? O Atlético Mineiro que está na final da Sul-Americana, né? Olhando aqui pelo lado positivo, né? Sendo otimista, o Atlético Mineiro vem muito bem, né? Está em ascensão. E se o Galo ganhar a Sul-Americana, né? De repente está ali numa posição de pré, ou quem sabe, né, conseguir ali um feito histórico, conseguir uma classificação direta, que é muito difícil, mas o Galo vem embalado aí, né? Já abre ali um G8, sem contar que ainda tem a Copa do Brasil, né? Quem sabe aí um G9 aí, nesse Brasileirão, cara, seria coisa de doido, né? Coisa de maluco. Um G8, um G9. E o Vasco, cara, só depende dele aí. Mas isso que é o mais difícil, né? Depender de si. O Vasco tem um jogo contra o Grêmio, que é lá em Porto Alegre. Depois tem o Bahia, que é lá em Salvador. 2 jogos fora aí, né? Jogos dificílimos. O Vasco tem desfalques, né? Porque tem a data FIFA. PH, Puma, Cuesta e Andrés Gomes. Ambos foram convocados para suas respectivas seleções, né? Cuesta, Robert e o Carlos Andrés Gomes pela seleção colombiana, né? Parabéns aí pros dois, né? E, cara, os últimos jogos deles aí, né, foram muito abaixo. O Cuesta falhou no gol de empate do Juventude, né? Poderia ter cortado aquela bola ali, ter mandado para escanteio. E a gente vai deixar para falar um pouco aí sobre esse jogo, né? Sobre a performance dos jogadores, né? Aquela partida contra o Juventude e o próximo jogo do Grêmio lá pro finalzinho do vídeo. Mas parabéns aí pro Andrés Gomes e Cuesta, né? Independente de qualquer coisa, tirando essas últimas 3 partidas que o Vasco fez ali melancólicas, né? Triste, sem nenhuma, parecendo que não sem nenhum objetivo, né, no campeonato. A gente tem que parabenizar o que o Andrés Gomes e o Cuesta fez ali nos jogos onde o Vasco tinha ficado invicto, né, nas 4 vitórias seguidas, nos outros jogos que acabou não perdendo, né? O Cuesta e o Andrés Gomes ali foram excelentes, foram excepcionais ali naquelas partidas e mereceram ser convocado aí para suas respectivas seleções, né? Já o Puma, não sei porque ainda é convocado lá para a seleção do Uruguai, né? Parece até que é sacanagem. A seleção do Uruguai é muito fraquinha mesmo. Então qualquer um ali que eles convocarem ali para lateral direita ou esquerda, né, para compor ali, para compor o elenco ali da seleção do Bielsa, né, que é técnico do Uruguai, eu acho que qualquer um que for convocado ali consegue dar conta, né, pelo menos para compor. E o Puma é um desses, né? Sempre está ali na seleção do Uruguai, mas no banco de reservas, só para compor mesmo. Eu acho que não tem nem o que falar, né, sobre o merecimento aí, mas enfim, o Puma mais uma vez convocado aí para a seleção uruguaia. Já o PH voltou a jogar mal, né, as últimas 2, 3 partidas dele aí, as últimas 3 partidas dele aí, né, o Vasco da Gama perdeu. E ele foi um dos culpados aí, né, cara? Caiu muito de produção. Tô muito preocupado aí com o PH, que é um dos pilares do time do Vasco da Gama, né? Vamos torcer, né, para esses 4 jogadores aí que estão
convocados aí para suas respectivas seleções voltem a performar, né? Voltem a jogar bem pelo Vasco da Gama. E agora com essa data FIFA aí, né? Torcer por Diniz, né? Botar a cabeça no lugar, ver aonde errou, mudar algumas convicções que vem dando errado, né? O Diniz, nas partidas onde o Vasco obteve sucesso, naqueles 11 jogos invictos, né? 4 vitórias seguidas, a maioria daqueles jogos ali, o Vasco da Gama não teve muito aquele futebol, né, do dinizismo, de ficar tocando bola para cá, bola para lá. Em algumas partidas, ou na maioria delas, o Vasco da Gama teve pouca posse de bola, mas foi um time ali, né, contundente, um time que soube aproveitar as oportunidades, né, foi efetivo em alguns contra-ataques ali, como na partida contra o Cruzeiro. Jogou muita bola, mas os gols saíram ali em jogadas de contra-ataques, né, e depois conseguiu ali fazer um bom jogo ali de marcação, né? Ganhando ali todas as divididas, tocando bola ali consciente. Teve outras oportunidades ali de contra-ataque, poderia ter goleado facilmente o Cruzeiro. E também teve outros jogos também, né, que o Vasco da Gama ali não teve aquela posse de bola toda, mas foi efetivo, né, quando teve ali a oportunidade de contra-atacar. Então o Diniz tem que ter ali tem que fazer, né, uma avaliação do seu trabalho, né, se está valendo a pena querer ficar com esse dinizismo aí de toque de bola para cá, toque de bola para lá, igual nessa partida contra o Juventude, né? O Juventude deixou o Vasco ali com a bola, o Vasco só toque para cá, toque para lá, aquele dinizismo de que nada adiantou, né? O Juventude ali, tirando as falhas ali, né, dos 2 primeiros gols ali da virada, o Juventude ali no final teve um contra-ataque mortal e acabou matando o jogo ali, né? Mas enfim, o Vasco ainda tem chances reais aí de pegar uma pré-Libertadores, né? Não porque o Vasco está jogando um futebol, né, para se classificar para uma pré-Libertadores, mas porque vai abrir G8 e quem sabe até mesmo um G9, cara. Parece ser loucura aí, mas é possível, né? Dependendo de quem for o campeão da Copa do Brasil e se o Galo ganhar a Sul-Americana. Lembrando que o Vasco tem ainda chance na Copa do Brasil, né, conquistando o título de ir para a fase de grupo, né, da Libertadores da América, né? Seria aí um sonho, uma obsessão, seria aí um ano maravilhoso, né? Mas enfim, cara, sem ficar aqui iludindo ninguém, sem ficar com falsas ilusões, né? Vamos ser realistas. O Vasco da Gama está entrando aí no precipício, está entrando num buraco, aonde que se não cuidar, se não vigiar, vai ser difícil de sair, porque a coisa tá feia, né? Três derrotas seguidas, né? Posteriormente, o Vasco da Gama tinha conseguido uma sequência muito boa, né? 4 vitórias seguidas, e agora estamos aí com 3 vitórias, 3 derrotas seguidas, né? E tem um Grêmio lá, né? Vai ter os desfalques aí, né, dos jogadores convocados. Vai ter ali jogadores que vão ser improvisados, né? Como no caso do Tietê, vai jogar na lateral direita, no lugar do PH. Tem a possibilidade aí do Hugo Moura, ou até mesmo o Lucas Oliveira jogar como zagueiro, né, ao lado do Robert Renan. E quem vai ali para a posição ali de volante ao lado do Barros ali, isso aí ninguém sabe, né, é uma incógnita, mas a possibilidade do Cocão fazer ali a dupla de volante com Barros, né? Então muitas modificações aí, né? E lá na frente o Carlos Andrés Gomes ausente, o Verratti com certeza vai ser escalado ali para fazer o trio ali, né, de ataque, com o Nuno e também com o Ryan. A possibilidade é muito grande, não descarto do Verratti ser escalado. Dificilmente, né,
o Diniz entraria com o David, né, que até então está suspenso. Se eu não me engano, aí tomou cartão contra o Juventude, né, cara? Não, acho que ele volta, acho que o DVD volta. Ele tinha tomado cartão no jogo contra o Botafogo, se eu não me engano. Então o David volta. Eu iria de David, cara, Ryan e Nuno Moreira. Todo respeito ao Verratti, não dá. Enfim, a gente agora vai aqui para as informações rápidas aqui, né? O Vasco da Gama trocou o gramado de São Januário, né? A empresa Greenleaf é responsável aí pela troca do gramado de São Januário, né? E a diretoria do Vasco, a princípio, tem ali algumas explicações, né, para essa troca de gramado ali nessa data FIFA, né? Onde o Vasco da Gama vai ficar cerca aí de 8 dias, né? Quer dizer, sem utilizar o São Januário, né? E tem um jogo contra o Grêmio e contra o Bahia, que são fora também. O Vasco vai ficar ali mais um tempo sem jogar em São Januário, né? Deve bater aí mais ou menos quase um mês, né? Sem São Januário aí. E a Greenleaf, essa empresa, vai trocar o gramado de São Januário, né? E também tem outras informações de potencial construtivo, né, que o Vasco da Gama conseguiu ali. Enfim, o termo, né, da prefeitura, e agora falta só fechar a venda para a empresa Sod Capital, né? Então, com isso, a reforma de São Januário está marcada para o ano que vem, né, no primeiro trimestre ali, né, do ano, ou até mesmo no segundo trimestre. As obras de São Januário ali da reforma vai começar, e o Vasco da Gama fechou aí para jogar no estádio do Botafogo, né, 250 mil por partida o Vasco vai pagar para o Botafogo, e o acordo ali vai chegar mais ou menos ali em 3 anos, né, de acordo. E essa troca de gramado aí, a gente começa a estranhar, né, a possibilidade aí dessa reforma acabar ali atrasando um pouco, né? Senão não iria trocar o gramado, né? Só que a diretoria aí, o presidente do Vasco, Pedrinho, falou que em casa aí da reforma, né, ocorrer ali no primeiro trimestre ali, né, do ano, a situação que vai ocorrer, né, no caso, o Vasco tiraria os gramados, né? E gramado, vale ressaltar que rolos, né? Então o Vasco da Gama não iria jogar o gramado fora ou iria fazer a obra ali para estragar o gramado, iria retirar o gramado simplesmente, né? Segundo a diretoria aí do Vasco, né, o presidente Pedrinho, iria levar esse gramado lá para o CT Moacir Barbosa, né? Para, quem sabe, já trocar o gramado ali de CT Moacir Barbosa e botar o gramado de São Januário, né, que vai ser, né, um gramado novo, né, vai ser ali um novo tapete, que já estava precisando, sim, né, só não sei se era o momento para retirar todo o gramado de São Januário e trocar, né, mas enfim, a gente fica aqui até um pouco meio sem ter explicações, né, sem ter nenhuma certeza, né, do que vai acontecer, né? E também tem a informação que a troca desse gramado de São Januário tem ali a possibilidade, né, do Vasco da Gama jogar a final, né, caso passe da semi contra o Fluminense na Copa do Brasil, jogar o segundo jogo da final da Copa do Brasil em São Januário, né? E por isso a troca do gramado de São Januário, né? Então tem também, né, essa possibilidade, né? E aí já fica um pouco mais explicado, né, para todos aí, né, para vocês, para mim também, que estou tentando também pensar, né, as alternativas aí dessa troca de gramado de São Januário aí, né? Às vésperas aí, né, do fim do Campeonato Brasileiro, né? Vasco tendo ali a disputa das semis da Copa do Brasil, mas aos poucos a gente vai tentando entender, né, e analisar aí direitinho
E é isso. Em relação às informações aí, a troca de gramado de São Januário, as trocas já estão correndo, né? A situação aí da obra já está marcada ali pro ano de 2026, né? Só não sei se vai ser ali no primeiro trimestre ali do ano, né? Ou se vai ser ali no primeiro semestre, ou se vai ser no segundo semestre, já quase no final do ano. A gente não tem nenhuma ideia, né, e nenhuma certeza. Já na situação aí do estádio do Botafogo, essa informação aí do GE, né, que o Vasco da Gama já fechou acordo aí para mandar jogos, né, no Engenhão durante 3 anos, pagando aí 250 mil para o Botafogo em cada partida que o Vasco disputar no estádio do Engenhão, né. Só que o Botafogo, como é o dono, né, do estádio, quando tiver ali as datas de jogos do Botafogo ou de shows marcadas ali para o estádio Newton Santos, né, o Engenhão, o Vasco da Gama teria que buscar alternativas aí, né? Tem o Maracanã, tem a Ilha do Governador, né? E também tem essa possibilidade do Vasco tentar ali, que essa grana toda que vai pagar é 250 mil por jogo, é muito dinheiro para essa diretoria do Botafogo, ia fazer aí barba, cabelo e bigode em cima do Vasco. Poderia pegar um dinheiro e reformar o estádio lá da Ilha da Portuguesa da Ilha, né? Reformar, fazer ali um caldeirão, né? Um mini caldeirão, e mandar os jogos lá, né? Na Ilha do Governador. Essa é uma das possibilidades também, vale ressaltar. E enfim, saindo aqui das informações, né? Eu acho que pega o Grêmio depois da data FIFA, né, no dia 19, jogo lá em Porto Alegre, né, um jogo dificílimo. Eu acho que vai ter ali os desfalques, como já comentei, né, os jogadores que foram convocados, né. Tem ali a volta do DVD. O Vasco da Gama provavelmente vai ficar ali já um pouco mais longe ali do G8, né? Caso o Atlético Mineiro vença amanhã o seu jogo ali atrasado, né, contra o Fortaleza. Então o Vasco está em 10º, ainda tem possibilidade ali de uma possível vaga na pré-Libertadores, né? Vai abrir provavelmente, o G7 já abriu, né? Mas provavelmente vai abrir ali um G8, caso os times que estão ali na frente ali vençam a Copa do Brasil, né? Como no caso ali do Cruzeiro ou do Fluminense. Se Vasco e Corinthians vencer a Copa do Brasil ali, aí já não sei se abriria um G8, mas com a chance aí do Atlético Mineiro vencer a Sul-Americana, o Atlético Mineiro que está subindo muito de posição ali no Campeonato Brasileiro, né? A possibilidade ali já seria enorme, né? Caso o Galo vença a Sula, de abrir ali um G8, que o Atlético Mineiro, a gente não sabe, né, se vai continuar embalado, né, ganhando aí e subindo na tabela, mas pelo que eu tô vendo, né, o Atlético de repente pode dar até uma relaxada, né, depois que conquistar a Sul-Americana e acabar ali caindo algumas posições ali no Campeonato Brasileiro, né. Mas a meta do Galo, enfim, já está concluída, né, já não corre nenhum risco de rebaixamento. As chances são mínimas, né, igual o Vasco também. O Galo tem um ponto a mais, né, o Vasco tem ali um ponto a menos, 43 e 42, mas já tem ali, ainda tem ali mínimas mesmo chances de rebaixamento, né. Então, para ficar tranquilo mesmo, tem que bater ali pelo menos ali, na minha opinião, bater ali uns 44, 45. Dificilmente Santos e Vitória vai chegar aos 44 pontos, né? O Inter tem mais possibilidade ali de chegar, né? Mas o Inter também tá ruim, tá mal pra caramba, assim como o Santos e a equipe do Vitória. Então 44 ali fica livre de qualquer chance de rebaixamento. Então o Vasco da Gama teria que pelo menos ganhar mais um jogo ou empatar mais 2 jogos aí, né? Se for pensar em ficar livre do rebaixamento, né? Mas se for pensar ali numa possível briga ali pelo G8, vai ter que ganhar
pelo menos ali uns 3, 4 jogos aí desses últimos 5, né? Que seria algo aí muito difícil, né? Mas caso o Vasco se recupere, né? A gente sabe que é possível também. Então, é isso. Saindo aqui um pouco da análise, né? Dessa rodada, da 33ª rodada. A gente já falou muito aí das possibilidades que o Vasco tem. De uma possível briga ali pelo G8 ainda, né? Ainda tem possibilidade. As chances são pequenas, mas ainda tem. A gente vai aqui passar pro time, né? O Vasco da Gama, que perdeu pro Juventude por 3-1 em São Januário. O Vasco teve ali aquele jogo ridículo, né? O time apático, o time com muitos erros individuais, né? Depois da partida teve informações aí que o elenco do Vasco acabou tendo ali confusões dentro do vestiário, né? Cobrança ali do presidente do Vasco. Tem jogadores que não estão satisfeitos com o Diniz, né? Meio que tá rachado o elenco, né? E a gente tá aqui trazendo essas informações, né? Que são reais, né? Muita gente aí comentando, muitos torcedores, canais aí, né? Comentando sobre esse possível racha ali no elenco do Vasco da Gama, né? Jogadores que parecem que estão jogando de sacanagem, né? Estão no mundo da lua, como no caso Hugo Moura, que não está jogando nada, está totalmente voado, né, dentro da partida. Parece que ele está ali com alguma rusga com o técnico Fernando Diniz, né? Após pegar ali alguns jogos de banco, né? Jogadores como Tietê, Cuesta, totalmente aéreo, né? Uma falta de concentração, muitos jogadores ali totalmente desconcentrados, né, cara? Sem compromisso nenhum naquela partida. E outros jogadores muito mal, né? Como no caso do Nuno, que vinha jogando muito bem, não jogou nada aquela partida. O PH também estava muito mal. A zaga do Vasco da Gama ali batendo o Bielo, o Cuesta, o Robert Renan. O Cuesta falhou, o Verratti também não jogou nada. O Ryan ali só fez o gol também. O Andrés Gomes também totalmente desconectado ali da partida, né? Não conseguiu ele fazer nada mesmo. Enfim, apareceram, né, essas informações aí de um possível racha ali no elenco do Vasco da Gama, né? E a gente tem que estar trazendo aí as informações. E o Pedrinho também deu bronca em todo mundo ali no vestiário, né? Vale também ressaltar, né? E não sei se o Pedrinho tem essa moral toda não para ficar cobrando os jogadores do Vasco, né? O técnico Fernando Diniz também tá meio queimado ali com alguns jogadores do elenco, né? Tem ali uma certa briga, né? Um clima ali com alguns jogadores ruim, né? De briga, um clima estranho. E a gente traz as informações para deixar vocês aí, né, sabendo e atualizados sobre tudo aí do elenco do Vasco da Gama, né? Como tá o vestiário. E o clima não tá bom, né? O Felipe Coutinho deu ali uma entrevista na zona mista após a derrota. E dá para ver que o Coutinho é um dos jogadores ali que tenta, né? Fazer tudo o possível, né? Para ver ali o Vasco bem, né? Ganhando jogos, isso, aquilo, outro. Só que tem ali uma galera ali que não tá de acordo, né? Tem alguns jogadores insatisfeitos, uns não, né, cara? Muitos, nem todos ali estão satisfeitos com o técnico Fernando Diniz, né? Que vem fazendo ali improvisações, fazendo uma merda atrás da outra. Uma hora ele escala o Hugo Moura de zagueiro, daqui a pouco bota o Hugo Moura de volante, daqui a pouco tira o Hugo Moura do nada e faz o cara virar banco. Muita falta de convicção, né, no trabalho do Diniz.
faz algumas modificações ali sem pé, sem cabeça, né? E os jogadores vão vendo, né, cara? Vão vendo ali o que o técnico vem fazendo. Dá muita bronca nos caras ali à toa, né? Xinga, isso, aquilo, outro. Nem todos os jogadores ali têm sangue de barata, né? Ou tem paciência para lidar ali com o técnico Fernando Diniz. E eu acho que tem sim ali alguma situação ali no vestiário. E eu acredito nessas informações, né? Então, veremos aí os próximos capítulos, né? E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado aí por ter assistido o nosso vídeo até o final. Tamo junto aí. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Saudação vascaína.